A última vez que aviões de guerra paquistaneses e indianos bombardearam o território um do outro foi em 1971. Mais de 10 mil tropas pereceram e o Paquistão foi despedaçado, resultando no novo estado de Bangladesh. No entanto, naquela época, nem Islamabad nem Nova Delhi haviam desenvolvido os arsenais nucleares que possuem hoje. Então, quando os jatos indianos violaram o espaço aéreo do Paquistão em 26 de fevereiro, marcou o ponto mais mortal de atrito no sul da Ásia em décadas. Mas como os dois países chegaram tão perto da beira da loucura e o que exatamente aconteceu? Eu sou seu anfitrião Shirvan e seja bem-vindo ao Caspian Report. Ok, algumas notícias de última hora que estão chegando agora. Houve uma explosão de dispositivo explosivo improvisado. Estamos recebendo uma grande notícia de última hora neste momento. O atacante suicida Adil Dar fazia parte de uma nova notícia de última hora que está chegando neste momento. Vamos rapidamente para esta notícia de última hora. A Índia hoje tem acesso, então... Estamos apenas recebendo notícias desses 2 terroristas do Jaish que foram mortos em Pulwama, pois as forças de segurança já começaram suas buscas pelos principais perpetradores desse ataque. A Caxemira, controlada pela Síria, sofreu seu ataque mais mortal em quase 3 décadas em 12 de fevereiro, quando um atentado suicida matou 40 paramilitares indianos em uma cidade na Caxemira. Embora o agressor fosse um nativo da Caxemira, o ataque foi reivindicado pelo Jaish-e-Mohammed, que é um grupo jihadista baseado no Paquistão com fortes laços com a agência de espionagem paquistanesa Inter-Services Intelligence. Para Nova Delhi, isso foi suficiente para colocar a culpa firmemente em Islamabad. Imediatamente depois, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi jurou vingança e retaliou aumentando as tarifas sobre as importações paquistanesas e anunciou restringir o fluxo de água para o Paquistão a jusante. O que ocorreu depois é impreciso. A Força Aérea da Índia bombardeou um campo de treinamento de Jaish-e-Mohammed no Paquistão. Os aviões atingiram uma suposta instalação jihadista em território paquistanês, com a Índia alegando que centenas de militantes foram mortos. No entanto, imagens de satélite levantam dúvidas se os ataques aéreos indianos realmente atingiram seu alvo. Um porta-voz oficial do exército paquistanês afirmou no Twitter que uma resposta rápida paquistanesa forçou os pilotos indianos a abandonar sua carga e recuar. Mas, após uma análise mais detalhada, os jatos indianos usaram bombas guiadas de precisão de origem israelense sofisticadas. Essas munições foram especificamente projetadas com uma probabilidade de erro de 3 metros, o que significa que metade dos ataques teria atingido seus alvos. Mas, como os mísseis não causaram nenhum dano, existem 2 possibilidades para o que realmente ocorreu. Ou um erro no processo de mira fez com que os ataques falhassem, ou os ataques aéreos da Índia foram projetados para demonstrar capacidade militar enquanto gerenciavam a escalada, não mirando em áreas de interesse. Independente do cenário, o assalto foi a maior violação da linha de controle desde 1971. Em resposta, o Paquistão enviou seus próprios jatos para bombardear alvos em Caxemira, e esses ataques também atingiram campos vazios, como demonstração de capacidade. Além disso, na batalha aérea que se seguiu, ambos os lados derrubaram as aeronaves do outro e o Paquistão capturou um piloto indiano. Você é do Sul? Sim. Você é casado? Ao mesmo tempo, legisladores e meios de comunicação de ambos os lados espalham deliberadamente desinformação e aumentam as perspectivas de uma vitória militar. A única voz da razão veio do primeiro-ministro paquistanês Imran Khan, que rapidamente desescalou o conflito ao devolver o piloto indiano capturado. Infelizmente, os combates recomeçaram durante a noite com troca de tiros e morteiros ao longo da linha de controle em Caxemira. Portanto, a afirmação de Imran Khan de que o bom senso deve prevalecer pode não ser tão fácil assim. O Paquistão tem uma longa história de apoio a jihadistas que realizaram ataques mortais na Índia, mais notavelmente em Mumbai em 2008, que matou cerca de 166 pessoas.
Os formuladores de políticas em Islamabad prometeram desativar militantes extremistas, mas nunca cumpriram. No pano de fundo do impasse para uma sombra nuclear, na última grande escaramuça em 1999, Paquistão e Índia possuíam armas nucleares, mas careciam de sistemas de entrega adequados. Hoje, no entanto, estima-se que a Índia tenha de 130 a 140 ogivas, enquanto o arsenal nuclear do Paquistão inclui de 140 a 150 ogivas. Cada lado possui um lote de mísseis correspondentes, mas o Paquistão também desenvolveu armas nucleares táticas com um alcance de 70 quilômetros, que podem ser usadas contra as forças terrestres indianas invasoras. Essencialmente, as armas nucleares táticas concedem a Islamabad uma vantagem no impasse militar, que, por sua vez, forma a base da doutrina de dissuasão do Paquistão. Enquanto isso, na Índia, uma doutrina militar rival, conhecida como Cold Start, molda a narrativa. Cold Start foi desenvolvido em resposta ao ataque a Mumbai em 2008 e é essencialmente uma versão indiana do Blitzkrieg, onde o exército, a marinha e a força aérea atacariam simultaneamente e assumiriam rapidamente o controle de postos estratégicos cruciais no Paquistão, forçando assim Islamabad a admitir a derrota. O truque é lançar o assalto em progressão limitada, mas rápida, para não empurrar o Paquistão ao limite e provocar uma retaliação em grande escala. O problema com este plano é que as armas nucleares táticas do Paquistão diminuem ainda mais seu limite de retaliação. O Paquistão está desenvolvendo novos tipos de armas nucleares, incluindo armas táticas de curto alcance. Nesta referência, contra o pano de fundo do recente conflito, a Índia tinha dois objetivos distintos, um estratégico e o outro político. De um ângulo estratégico, o ataque aéreo indiano pretendia estabelecer um precedente e demonstrar que Nova Delhi tinha a capacidade de escalar a crise se quisesse. Se isso tivesse sido bem sucedido, teria provado que as forças convencionais da Índia tinham a vantagem. Isso teria reforçado a doutrina de início frio da Índia, mas também teria mudado a dinâmica do conflito de Caxemira e concedido aos formuladores de políticas indianos um modelo proativo para responder aos grupos jihadistas baseados no Paquistão no futuro. Dito tudo isso, os ataques aéreos retaliatórios do Paquistão minaram o objetivo estratégico de seu arqui-inimigo e reforçaram ainda mais o credo de dissuasão de Islamabad. De um ângulo político, as consequências são mais diretas. Por décadas, Modi tem cuidadosamente construído a persona de um líder audaz e resoluto que não recua de uma luta. Se o impasse em Caxemira terminar com o retorno do piloto indiano, será difícil para Modi apresentar isso como uma vitória. Além disso, ele enfrenta a eleição em abril. Mesmo antes do impasse em Caxemira, os partidos de oposição indianos haviam unido suas forças para apresentar um desafio crível ao partido governante. Agora, com apenas alguns meses restantes para as eleições gerais, Modi achará difícil fazer campanha sem ter conseguido uma vitória militar decisiva. De certa forma, ele é prisioneiro de sua própria retórica, e isso molda grande parte de sua política. Além disso, nos últimos 5 anos, Modi não conseguiu cumprir as promessas de prosperidade e crescimento. Em retrospectiva, a economia indiana cresceu cerca de 7% ao ano, e os esforços de Modi resultaram no Imposto Nacional sobre Bens e Serviços. No entanto, não estão sendo criados empregos suficientes, e o desemprego, na verdade, aumentou durante o mandato de Modi. Enquanto isso, o renomado Imposto sobre Bens e Serviços provou ser surpreendentemente caro para manter. Modi também falhou em privatizar empresas e bancos estatais, e à medida que as eleições se aproximam, o primeiro-ministro também implementou políticas com benefícios temporários breves, mas que, provavelmente, prejudicarão a economia no futuro distante. Somadas, as promessas econômicas de Modi não corresponderam ao hype. Assim, considerando as aplicações militares, econômicas e políticas, o que provavelmente aconteceu em Caxemir é que o primeiro-ministro Modi, sob pressão da próxima eleição, decidiu agir em retaliação ao atentado suicida em Caxemir. No entanto, ele teve que equilibrar a aprovação pública doméstica com o risco de um confronto militar que teria sido custoso para ambos os países.
Assim, bombardear um campo vazio no Paquistão enquanto reivindicava a vitória fazia sentido. É só que a captura do piloto indiano pelo Paquistão e sua libertação descarrilaram o objetivo inicial de Modi. Ainda assim, com as eleições gerais se aproximando, o primeiro-ministro indiano tem incentivos políticos para pressionar por uma crise prolongada e animar os eleitores. Além da Índia, há interesses globais em jogo. No Afeganistão, o Paquistão patrocina as negociações de paz com o Talibã. Como tal, Washington não está procurando pressionar Islamabad por medo de que o processo de paz e as perspectivas de trazer para casa 14 mil tropas americanas possam desmoronar completamente. Enquanto isso, a China tem bloqueado por anos os esforços da Índia para designar Jaish e Mohammed como uma organização terrorista nas Nações Unidas. A ironia é que Pequim está reprimindo os uigures étnicos na província de Xinjiang por sua adesão à fé islâmica, enquanto no esquema internacional, os chineses estão protegendo autênticos militantes jihadistas. Mas considerando tudo, uma resolução para o impasse entre Índia e Paquistão em Caxemira provavelmente continuará sendo ilusória. A longo prazo, os líderes militares em Islamabad terão que encerrar seu apoio aos grupos jihadistas. Não há evidências de que tal narrativa esteja sequer sendo considerada, já que não há pressão global sobre o Paquistão para fazê-lo. Enquanto isso, a curto prazo, o primeiro-ministro indiano compartilha a responsabilidade de impedir uma escalada entre duas potências nucleares. O problema é que Modi fez carreira brincando com fogo. Evidências disso podem ser rastreadas até 2002, quando ele não fez nenhum esforço para parar os distúrbios étnico-religiosos em Gujarat, que resultaram na morte de centenas, bem como em sua própria ascensão política ao poder. Entretanto, no impasse militar com o Paquistão, os riscos são muito maiores e um erro de julgamento poderia ser catastrófico. Uma consideração final é que o governo indiano deve reconhecer primeiro que tem um problema na Caxemira, o que por sua vez encoraja a interferência paquistanesa. Para colocar as coisas em perspectiva, o primeiro-ministro Modi suspendeu o governo localmente eleito da Caxemira e usou força para suprimir os manifestantes lá, levando a baixas civis. E desde dezembro de 2018, a Caxemira está sob o comando direto de Modi. Como esperado, as tensões seguem elevadas desde então. No entanto, o resultado do barril de pólvora, que é a Caxemira, foi o ataque suicida realizado por um militante local. Dessa forma, ao negligenciar as queixas e frustrações dos caxemires e violar seus direitos humanos e civis, é provável que tais atentados suicidas ocorram de tempos em tempos, e nenhuma quantidade de ataques aéreos trará paz para a região. Sou Shirvan, do Caspian Report. Agradecimentos especiais aos nossos contribuidores no Patreon por nos permitirem produzir conteúdo como este, mantendo nossa independência. Para acessar vantagens como referências e acesso antecipado, visite patreon.com/Caspian Report e considere se juntar à nossa comunidade. Obrigado pela sua paciência e Saol!